Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nossa 9ª aula de Educação Religiosa 1, a última aula desse módulo e a última aula do ano. Glória a Deus! Já oramos, como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Hoje nós estaremos aqui trabalhando no livro-texto, no livro A Pedagogia de Jesus, o Mestre por Excelência, do J.M. Price. Nós estaremos trabalhando do capítulo 6 ao 9. Então, eu vou fazer uma síntese, tá, meus irmãos? Uma síntese, porque a prova será passada para vocês, né? Logo depois dessa aula. Os prazos também, os irmãos terão até domingo agora para entregar tudo, todas as leituras do livro textos e também os trabalhos extras, né? E eu não tenho dúvida que, né, essa aula vai marcar a vida de vocês, porque o assunto ele é bem objetivo, mas ele é realmente muito desafiador. Então vamos lá. Como é costume também, né, eu quero ler um texto bíblico para que a gente possa, né, iniciar esse momento. E quero lembrar a todos os meus irmãos que essas aulas estão sendo gravadas para que vocês possam reutilizar esse material depois. Gravamos também para os alunos em EAD, porque essas aulas serão parte do currículo dos alunos em EAD. E gravamos também para abençoar o maior número de pessoas, onde quer que essas aulas cheguem. Nosso desejo é que realmente o Senhor possa estar treinando cada irmão e irmã da melhor forma possível, seja sendo um cristão, um obreiro, um pastor, professor de seminário. Nosso desejo é ser útil aos irmãos. Quem desejar se matricular no nosso seminário, entre em contato conosco aqui, né, por meio dos e-mails que está na descrição, e nos sigam nas nossas redes sociais. Tá bom, meus irmãos? Lembrando, mais uma vez, que a formatura do Júnior será na nossa igreja local, no primeiro domingo de fevereiro, junto com o culto. A gente fará um culto de louvor a Deus e teremos a formatura do Júnior. Nosso irmão advogado ficou conosco 3 anos. E no dia 3 de fevereiro, aula inaugural, dia 3 de fevereiro, com o pastor José Ribeiro Neto. E, se Deus permitir também, nós teremos a turma do bacharel, com o pastor José Ribeiro Neto, né? Ele vai dar as aulas de línguas originais, como eu publiquei num vídeo que eu passei para vocês. Então, assim, estou muito feliz, né? Vamos estar orando para que tenham turmas para o bacharel, para o básico, e para a gente continuar aqui no médio. No médio, eu continuo aqui pilotando com vocês, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos ler um texto bíblico, né? Que está em 1 Pedro, 1 Pedro 2:21. Abram suas Bíblias, por favor, né? Em 1 Pedro, primeira carta, epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21. O apóstolo Pedro faz uma citação aqui maravilhosa sobre o exemplo que nós temos que seguir. E eu quero fazer uma citação aqui de Pedro, 1 Pedro 2, 21. Quem quiser pode ler, por favor, estarei compartilhando aqui, já está aqui na nossa tela, né? Mas quem quiser pode ler na versão que o irmão tem. Quem quiser, fique à vontade, leia para nós. 1 Pedro 2, 21. Vou ler. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Olha só, que coisa linda, nosso querido apóstolo Pedro falando que Jesus deu o exemplo para todos nós para que possamos seguir as pisadas do Mestre, né? Na NVI diz assim: para isso vocês foram chamados, pois Cristo sofreu no lugar de vocês, vírgula, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Seguir os passos do Mestre. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Para seguir as suas pisadas, né?
Então, eu quero destacar aqui com vocês, nessa introdução, nós estudamos durante esse módulo todo sobre o ensino, a importância do ensino, a importância de podermos ensinar a palavra de Deus a partir do exemplo de Jesus. E deixamos até mesmo esse livro-texto, que é a Pedagogia de Jesus, e a própria pessoa de Jesus como grande exemplo para nós. E aqui o texto de Pedro, ele está mostrando para nós sobre isso, que, de fato, nós devemos seguir os passos de Jesus, nós devemos seguir as suas pisadas. Em outras palavras, o que eu gostaria de parafrasear, né, hoje é a nossa última aula, eu queria que durante, né, quem sabe a partir de hoje, até a prova de vocês, e até durante as férias, os irmãos se lembrassem de como ensinou Jesus, de tudo aquilo que ele fez, de como o seu ensino foi extremamente excelente. Jesus, ele é chamado o maior mestre de todos os tempos, o maior psicólogo de todos os tempos, o maior líder de todos os tempos. E, diante disso, eu queria que você se lembrasse muito disso, porque, como eu mencionei durante todo esse curso aqui, se nós pudermos, de uma forma ou de outra, passarmos um ensino e fazermos com que esse ensino seja acomodado no coração e na mente dos nossos irmãos, alunos, discípulos, irmãos de uma forma geral, e se esse ensino realmente marcar a vida desses irmãos, eu posso dizer sem medo de errar que vai ser as grandes preciosidades que a gente vai ter deixado, né, nessa terra. Eu me recordo que eu estava num seminário, uma aula com o Dr. Russell Shedd, um dos maiores teólogos que a nossa nação já teve. E eu lembro que, enquanto ele estava falando ali para nós, eu estava como visitante, né, era um seminário teológico, e ele dizia assim: se lá na eternidade, palavras do Russell Shedd, chegarmos lá na eternidade, e se lá na eternidade vocês chegarem para mim e disserem que aprendeu essa lição naquele dia, naquela aula, disse o Dr. Shedd, eu estarei mais do que feliz, porque eu contribuí com a vida de vocês, levando o conhecimento de Deus ao coração de vocês. O que o Dr. Shedd, uma das maiores autoridades no protestantismo brasileiro e até mesmo americano, ele estava querendo dizer: se eu marcar a vida de vocês com o ensino de Deus e esse ensino for útil para que vocês entrem no céu, ou para que vocês cresçam nessa vida, e quando chegar lá no céu vocês vierem me falarem isso, esse vai ser o meu maior galardão. Nenhum outro galardão vai se comparar a esse. E eu digo isso para os irmãos assim com um coração bem aberto. O ensino é a coisa mais importante, né, que nós estamos fazendo na igreja, que eu estou fazendo com vocês, que Deus faz conosco o tempo todo, nos ensinando ora pela igreja, pela vida, pelos nossos mestres, pelos livros. E se a gente puder deixar o ensino que realmente marque no coração das pessoas, a gente está seguindo as pisadas de Jesus, tá bom? Então, fique aqui com esse texto, né? E eu gostaria de até melhorar essa ideia desse texto, deixando uma recomendação e uma lição de casa aqui como uma literatura extra para vocês, que é esse livro aqui que eu vou publicar agora para vocês. Eu não sei se vocês conhecem, mas vocês conhecem esse livro aqui? E em seus passos, o que faria Jesus? Quem já leu esse livro? Não, meus irmãos. Hã? Já assisti um filme. Já assistiu o filme, né? Mas como tudo, né, Tomé? O livro é incomparável, né? Geralmente um filme é bom, mas o livro geralmente dá 10-0, né? Esse livro é uma ficção, tá bom? Charles M. Sheldon, ele escreve essa obra
E essa obra se tornou um best-seller, meus irmãos. Essa obra foi escrita em 1896, 130 anos atrás, em média. E ele se tornou um dos... olha, aqui, em inglês, suas vendas superaram a 50 milhões de exemplares. Pastor, ele é uma ficção? Ele é uma ficção. Então, o Charles Sheldon, nosso irmão, ele cria essa obra baseando-se na seguinte proposta. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Por que eu estou dizendo isso? Eu quero deixar essa lição de casa aqui como uma recomendação a cada um de vocês. Que essa obra, mesmo sendo uma ficção, a gente pode aplicar na nossa vida em qualquer contexto, em qualquer geração. Por quê, meus irmãos? Jesus é o modelo supremo de mestre, de professor, que nos ensinou e que nos ensina. E nós podemos replicar isso diante de todas as nossas limitações e finitudes, mas é isso que ele espera de nós. E aqui não é uma pergunta de retórica, tá bom? E em seus passos, o que faria Jesus? Mas aqui há uma afirmação, eu diria, de fé. Aqui é um credo. Podem ver que a Bíblia para nós ela é o nosso livro de fé, regra e prática. E essa frase é uma síntese do que? Desse credo. Daquilo que nós acreditamos, confessamos e dizemos. Porque é possível a gente dizer isso o tempo todo. Ora na nossa vida individual, ora na nossa maneira de viver família, ora na nossa maneira de fazer o ministério, de lutar as batalhas da vida. E eu não tenho dúvida que todas as vezes que a gente se inclina de todo o coração em cumprir isso, o que Jesus faria? E a gente se inclina a isso, eu não tenho dúvida que a graça de Deus vem sobre nós. Tá bom? Como vocês aprenderam aqui, né, nos materiais dados, de todas as aulas até hoje, né, o Sermão do Monte é um caminho, eu diria, ideal a sermos seguido. É uma boa síntese de tudo o que Jesus fez, ensinou, para que a gente possa ter como um modelo. E a vida dos apóstolos e da igreja primitiva e da patrística são também um grande exemplo para nós e um modelo a ser seguido. Esse é o nosso desafio. Assim como os nossos irmãos da Reforma Protestante, depois de todo o movimento, né, que surge depois do protestantismo, né, os nossos irmãos reformados, históricos, pietistas, marcaram tanto a vida de tantas gerações que a gente possa também fazer o mesmo hoje com as nossas igrejas. Tá bom, meus irmãos? Eu deixo essa síntese para vocês e deixo essa máxima porque eu creio que parafraseando o seu chat, se os irmãos nesse módulo jamais se esquecerem dessa máxima aqui, e em seus passos, o que faria Jesus? Ou seja, e em meus passos, o que faria Jesus? Se a gente colocar isso em prática na nossa vida e no nosso ensino, a gente vai alegrar muito a Deus e vamos deixar um legado de bênção, tá bom? Tudo bem? Então, fica aqui essa recomendação. Então, vamos lá para o nosso material, meus irmãos. Capítulo 6, 7, 8 e 9. Capítulo 6, sua maneira de dar lições. Capítulo 7, alguns métodos usados por Jesus. Capítulo 8, outros métodos que Jesus lançou mão. E o capítulo 9, resultado do seu labor, tá bom? Beleza? Já tinha ouvido falar sobre esse livro, além do Tomé? Não? Eu já, pastor. Não. Boa noite, Diego. Boa noite, Júnior. Boa Graças a Deus, graças a Deus. Graça e paz, irmãos. E tem mais? Boa noite a todos. Né? E o Tomé já estava aí, Boa né? noite. Então, acho que eu não estou esquecendo de mais ninguém, né? É isso. A Ju entrou. E a Juliane entrou também. Boa noite, viu, Ju? Boa noite, pessoal. Graça e paz. Isso. Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos trabalhar aqui no capítulo 6, né? Então, no capítulo 6, eu vou mostrar aqui para vocês, né, a síntese, e estou utilizando também, viu, meus irmãos, mais uma vez, a nossa inteligência artificial, tá bom? O material do notebook LM,
Eu vou hoje fazer um apanhado, tá, meus irmãos? Vou fazer um grande apanhado desses capítulos. Vocês notaram que o material do livro-texto, ele não é tão complicado, ele é simples, né? Não é uma coisa tão difícil. Então, a gente vai fazer aqui agora um apanhado, tá bom? Um apanhadão. Você pode ver que o autor ele vai usando as mesmas figuras de linguagem em cada momento, e ele vai dando aquela amplitude, né? Tá bom? Vamos lá, então, meus irmãos. Vamos lá. Sua maneira de dar lições, capítulo 6, né? Quem tiver com o livro aí em mãos pode abrir, né? E eu vou passar aqui para vocês a síntese, tá bom? O material aqui. Então, lição do poço, né? Pode ver que no capítulo 6, lá na página 63, aqui a gente vai ver algo bem curioso, né? Porque, na realidade, sua maneira de dar lições. Como que o nosso mestre dava as suas lições, né? Como ele começava a sua lição. E aqui a gente vai, como apresenta esse slide, decodificar a arte do ensino do mestre. Deixa eu fazer um comentário aqui, bem pertinente, inclusive, irmãos. Vocês vão notar agora uma certa semelhança nessa questão de sua maneira de dar lições, e aqui logo no início do material, o começo da lição, o autor, Price, quando ele vai falar sobre o começo da lição, vocês que já fizeram a aula aqui de homilética, lembram que na aula de homilética nós dedicamos um tempo bem significativo explicando também as estruturas de um sermão. E um sermão ele precisa ter uma introdução, tem o seu corpo, que é o desenvolvimento, e tem a sua conclusão. E eu gostei, e eu dei muito para vocês aquela ideia de que um sermão ele se assemelha muito a um ser humano, né? Um bonequinho, né? Tem a cabeça, né? O corpinho, e depois a cabeça, o corpo, né? E os membros. O sermão é isso. O sermão tem a introdução, tem as partes, né, que seria essa parte central aqui, principalmente do tronco, e a conclusão. Todo sermão segue esse princípio, e aqui não é nenhuma novidade, né? O sermão é praticamente isso. O sermão é exatamente isso. E aqui uma coisa que eu notei, né, nesse capítulo 6, é que o autor ele vai fazer algo bem parecido. Ele vai dar uma importância muito grande ao começo da lição. Pastor, o começo é importante? Meus irmãos, o começo é importantíssimo. Todo começo é importante. Podem ver que hoje, né, nesse mundo tecnológico, todos esses apresentadores, youtubers, conferencistas, eles tentam pegar a atenção da pessoa logo no início. Podem ver esses videozinhos curtos, como eles são dramáticos no início. Se a pessoa prestar atenção logo nos primeiros 10 segundos, ele fica no vídeo até o final. Então, muitas vezes a gente não nota isso, mas o início de uma lição é muito importante, o início de um sermão. Eu não vou gastar tempo aqui, até porque não estamos na aula de homilética, mas há uma frase de um grande estudioso de homilética, que ele dizia o seguinte, que o início do sermão se compara a ter garras de aço, ser uma águia que tem garras de aço. Ou seja, você tem que capturar as pessoas, a atenção delas. Se você capta logo de início, com certeza você terá êxito no sermão, porque logo de início você conseguiu a atenção de todos, e pegar a atenção de todos é difícil. Ora, porque quem fala muitas vezes ele está ali meio deslocado, está acontecendo certas coisas, o público muitas vezes está disperso. Então, percebam que os grandes oradores, os grandes telecomunicadores, eles têm técnicas de pegar a atenção das pessoas. Uma das maneiras que os grandes palestrantes usam é contar uma piada, é uma anedota, algo que todo mundo ri.
que aí na risada as pessoas se desarmam. Na risada as pessoas... Aí o pregador, ou o professor, ou o telecomunicador, ele consegue a atenção. Então percebam que o início o começo de uma lição, ele é muito importante. E Jesus, meus irmãos, Jesus é o mestre por excelência, ele sabia disso, né, de uma forma assim muito, mas muito efetiva. E então a gente vai estar vendo isso agora, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Né? Vamos lá, então. Aqui, continuando, né? Só mudar aqui para vocês. Pode ler para nós, irmã Sônia, por gentileza. O maior mestre não se escravizou a nenhum sistema. Ele era senhor de sistemas e rotinas, variando seu processo conforme a situação. Né? Ou seja, ele tinha o controle de tudo, sabia como exercitar, e ele não tinha um método só, ele tinha o controle da situação. Sabe, irmãos, mais uma vez eu quero lembrar, vocês podem ver que a gente está falando de ensino, irmãos, e eu estou pegando aqui emprestado um pouco da aula de homilética. Aula de homilética. Porque o que é a homilética? É a arte de pregar, falar bem. E o que é uma aula, se não um ensino, quase que uma pregação? Deixa eu dar aqui mais uma dica para vocês também, que é uma pérola isso. Eu me lembro que eu tinha um irmão lá no pregão, que ele se converteu e logo, pouco tempo depois, ele se tornou um leitor ávido da Bíblia, e algum tempo depois o pastor da igreja dele chamou ele também para ensinar, para poder aprender várias coisas da Bíblia, etc. e tal. Então, esse irmão, ele chegou para mim certo dia e falou assim: pastor Rai, eu tenho muita dificuldade de pregar, pastor. Eu falei: é mesmo, irmão? Eu falei: eu tenho, pastor. Porque o pastor me chamou para pregar, mas eu gosto da aula. Eu gosto da aula, isso me faz lembrar o Júnior, né, Júnior? Que falou a mesma coisa. Eu prefiro dar aula do que pregar, não foi uma vez? Você me disse isso também, não foi? Então, o que eu quero dizer, irmãos? Sejam vocês mesmos. Ninguém é igual a ninguém. Eu falava para ele: meu irmão, não se preocupe em pregar, não. Vai lá na igreja e dá uma grande aula para todo mundo. Dá uma grande aula. E Deus vai te usar. Mas, pastor, não é pregação? É pregação ou é aula? Eu falei: irmão, ela é muito próxima uma coisa da outra. Do que vale você tentar pregar sem conteúdo? É melhor você dar uma boa aula com conteúdo. O que vai marcar a vida das pessoas? É o ensino. E é o ensino do quê? Das nossas sabedorias, das nossas lições, da nossa humanidade, do nosso conhecimento? Não, é o ensino de Deus. Então, dê uma grande aula. Isso para ele foi tão bom, porque então toda vez que o pastor chamava, ele ficava tranquilo e falava: vou dar uma aula. Então, mas o que eu quero dizer isso? Até parafraseando um pouco comigo, né? Por exemplo, irmãos, eu me lembro que no início do meu ministério, eu pensei assim: não, eu vou usar alguns cultos mais evangelísticos. E eu lembro que eu fiz umas lições de casa, sabe, realmente muito abençoadas. E quando eu pregava uma mensagem mais evangelística, no final da mensagem, nem eu me convertia. Mais ou menos isso. E não faltava consagração, não faltava dedicação, não faltava empenho. Mas eu me lembro que as coisas não viravam. E eu ficava me perguntando dentro da minha alma: Senhor, por que, né, eu não consigo fazer que nem Beltrano, fulano? Foi como se Deus me dissesse: meu servo, eu te fiz para algo. Vai e prega a minha palavra. E aí eu lembro que muitas vezes eu até tinha, né, alguns cultos na nossa igreja mais evangelística, e aí Deus me dava uma palavra mais dura, e eu falava: mas isso daqui não tem nada a ver com evangelista. Não tem nada a ver. E aí eu lembrava dessas lições, né, de que eu tinha pregado uma mensagem bem cristocêntrica, bem evangelística, mas que nem eu mesmo me convertia. E, detalhe, irmãos, não é porque eu duvidava, não, viu? Eu pregava, mas assim, não fechava.
Então, nessas outras ocasiões, eu comecei a ser mais eu, porque qual é o dom que Deus me deu? Deus me deu o dom de treinar pessoas, de discipular pessoas. Então, se Deus me dava uma mensagem, mesmo num culto de evangelismo, que era mais uma mensagem, como nós gostamos de usar o termo, um cajado, eu comecei a seguir as orientações do mestre. Meus irmãos, é incrível. Ao longo dos anos de ministério, pessoas se converteram nos cultos mais variados. Só para vocês terem uma ideia, eu me lembro de uma noite que nós estávamos em vigília. Vigília é coisa para crente, não é coisa para ímpio, né, irmãos? E eu me lembro que foi uma pessoa que não era crente e ela se converteu numa vigília. Ou seja, se eu quero ganhar alguém para Jesus, eu aprendi a deixar com que o meu DNA como ministro seja único. Por isso que eu disse há pouco, se Deus te deu o dom de você ensinar, ensine. Não se preocupe com essa separação entre pregação e ensino. Elas são muito próximas. Não tem muito... É porque, geralmente, quando a gente pensa na pregação, a gente pensa em algo mais puxante, mais fervoroso. Mas cada pessoa tem um estilo. Ninguém é igual a ninguém. E eu digo para vocês, né, que nessas outras ocasiões em que eu sempre preguei uma mensagem, muitas vezes até mais de desafio, de consagração, e quantas vezes numa pregação tão dura de consagração, quantas vidas se renderam a Cristo? Então percebam, Deus ele vai nos conduzir pelo dom que você tem, do jeito que você é. Não se preocupem com os formatos, tá bom? Porque até o mestre mesmo, ele não tinha um único sistema, né? Ele tinha múltiplos sistemas. E por que eu falei há pouco de Spurgeon e citei a oratória? Porque Spurgeon, nas suas obras, vou te deixar dar a palavra, Júnior, ele nos ensina a sermos alguém que cresça nessas habilidades, tá bom? Porque muitas vezes a gente precisa, sim, saber até como começar uma lição. Porque uma lição não é algo apenas captar a atenção das pessoas. E isso vale para todas as idades, viu, meus irmãos? Aliás, para as crianças, a nossa criatividade tem que ser maior ainda, tá bom? Diga, Júnior. E como aferir o bom desempenho? Do ponto de vista de quem está ministrando, do ponto de vista de terceiros, porque... É muito relativo, geral, né, Júnior? É tudo muito relativo, né? Porque, no geral, você pode fazer uma má avaliação, você pode dizer, poxa, meu ponto de vista, não fui bem. Só que outra pessoa, terceiro, pode dizer, não, eu gostei, foi muito bem. E tem aquela outra, né, outro ponto de vista, mas e Deus? Sim, sim. Qual foi o rendimento foi para o reino de Deus? Enfim, tem todas essas questões. São coisas nossas, Júnior, que a gente nunca vai ter uma resposta completa, mas uma coisa eu digo assim, pela experiência, tá, Júnior? Que nós sentimos dentro do nosso espírito quando a gente tem mais êxito, ou Sim. não. Sim. Por outro lado, a gente pode se equivocar também. Vou até contar uma história aqui para vocês, que foi uma das que mais me marcou. Eu me lembro que, uma certa ocasião, eu fui pregar numa igreja, fui convidado para pregar, e foi aniversário de uma igreja, e Deus me deu uma palavra muito linda, cuidando das raízes. Irmãos, foi uma mensagem muito linda. Eu trabalhei nessa igreja e foi assim, uma noite muito especial. Dava para ver que realmente eu me senti usado por Deus e a igreja realmente era notório a graça de Deus entre todos nós. Eu, geralmente, quando eu prego uma mensagem, eu não repito ela. Geralmente eu não repito. Raramente, irmãos. Eu prego há 30 anos, então eu repeti uma mesma mensagem 2, 3 vezes. Tipo assim, preguei no domingo e preguei numa quarta, mesmo que seja noutra igreja. Eu não repito. Isso é uma coisa minha. Nas aulas de homilética eu vou explicar um pouco o porquê eu faço isso. Mas voltando. Aquela mensagem marcou tanto a minha vida e eu preguei fora. E na próxima quarta, era culto de oração na nossa igreja, eu pensei comigo. Puxa vida, eu preciso abençoar o meu povo com essa mensagem. Aí eu fui e preguei. Na quarta-feira, culto de oração.
Deu para ver que a igreja também, na nossa igreja local, teve uma boa recepção. E aí, durante aquela semana, essa mensagem não saía do meu coração, e como um culto de oração geralmente tem poucas pessoas, e naquela época eu fazia a captação do áudio por um aparelhinho, então a dificuldade era muito grande, porque tínhamos que depois gravar e CD, então assim, muitas vezes um áudio para a gente gravar e depois reproduzir, para depois distribuir, demorava semanas ou meses. E eu lembro que Deus imprimiu tanto aquela mensagem no meu coração, que eu falei assim, puxa vida, faltou tanta gente na igreja, eu queria tanto que a igreja, minha igreja local no caso, né, ouvisse essa mensagem. E durante aquele restante de semana eu fui orando e pedindo a confirmação do Senhor se era para eu pregar domingo. E de fato, quando chegou no domingo, eu senti o aval de Deus. Só que teve um detalhe, Júnior. Eu tinha pregado no sábado anterior, tinha pregado na quarta, na minha própria igreja local, e aí agora eu fui pregar no domingo. Quando eu preguei no domingo, eu confesso que foi tipo um balde de água fria. Essa, respondendo você, Júnior. Foi como se eu falasse, pelo amor de Deus, como eu preguei ruim, meu pai, não devia ter pregado isso. Só que olha só o que aconteceu. Eu estava gravando essa mensagem num aparelhinho meu, que ainda eu tenho até hoje com muito carinho, que é um MD, um aparelhinho que grava, né? E aí eu pensei comigo, acabou o culto agora, dei a bênção apostólica, eu pensei, eu vou apagar essa mensagem, não quero nem saber, não vou nem ter coragem de ouvir ela. Tamanha foi a decepção, Júnior. Mas vocês não vão acreditar. Naqueles dias, o professor José Ribeiro Neto, esse mesmo que o ano que vem vai dar aula de hebraico e grego para vocês, ele estava, nessa época, na nossa igreja local. E ele era um dos pastores, mas ele também era membro da igreja. Eu lembro como hoje, ele estava lá perto da porta da igreja. Quando acabou o culto, eu estava decepcionado. Antes de eu apagar a mensagem, ele veio para mim, me deu um abraço. Mas um abraço. Um abraço, como poucas vezes na vida. E disse, pastor Rai, muito obrigado por essa mensagem. Como eu precisava ter ouvido essa mensagem. Aí na hora eu falei, não vou apagar de jeito nenhum. Até porque o Ribeiro, ele é uma pessoa tão séria, irmãos, mas ele não é de elogiar muito. Então foi uma das poucas vezes da minha vida que ele me elogiou. E assim, não que ele não me elogie, ele já me elogiou, entendeu? Mas eu pensei, opa, quer dizer, é isso que eu digo para você, Júnior, e a vocês, irmão. Tem vezes que a gente acha que foi muito ruim, mas o feedback, o fruto, vai trazer a notoriedade daquilo que a gente realizou. Então, tem vezes que é muito enigmático, sabe, Júnior? Irmãos. Por isso que a gente tem que fazer a obra, esperar Deus confirmar, agir, tá bom? Né? E você vê, é muito difícil. Tem vezes que a gente acha que foi muito bem, né, por causa das pessoas, mas o principal, meus irmãos, é tentar ouvir de Deus. Mas tem vezes que a gente vai achar realmente que não foi bem sucedido. Isso vai acontecer. Eu analiso sempre assim. Né? Quando eu me sinto seguro e quando eu consigo ter domínio do assunto, eu me sinto bem. Eu me sinto assim, conseguir transmitir de forma clara o conteúdo. Aí eu me sinto bem. Entendeu? Aí eu não ligo nem para a avaliação de terceiro. É muito Uma pessoal. autocrítica sua, né, Júnior? Exato. Aí, agora a gente toma um cuidado seguinte, porque às vezes a gente quer uma avaliação com a questão do desempenho, não para a gente ser vaidoso, mas para assim, poxa, eu estudei, não tive déficit de leitura, nem déficit de oração, porque eu vejo às vezes uma pessoa que ele tem um déficit muito grande de oração, um déficit muito grande de leitura, e a gente vê que muito raso no que está falando. Então, um amigo meu falou assim, você quer isso eu queria ouvir do colega dele, falou, ó, quando você ouvir uma pessoa pregando, você vai analisar o quanto ele ora. Isso que ele falou para mim. Porque, às vezes, ele falou, a pessoa não ora nada. E, às vezes, está com um déficit muito grande de oração e um déficit muito grande de leitura. Sim, não tenha dúvida. Ou seja, ele não fez uma boa lição de casa. E nessas horas, Júnior, qual que é a nossa oração por obreiros assim? Que eles caiam em si.
Agora, percebam, irmãos, por isso que nós precisamos estar rodeados de bons amigos e bons obreiros. Porque tem vezes que a gente está com uma alta expectativa nossa e a gente está lá embaixo, só falando frases de efeito. E, ao mesmo tempo, tem vezes que a gente está fazendo uma boa lição de casa e está se empenhando bem, mas na hora de se comunicar, muitas vezes a gente não conseguiu desenvolver tão bem. Mas, pelo menos, a gente fica com a consciência tranquila. Então, meus irmãos, percebam como que é um terreno muito difícil, né? Ora, é uma autoavaliação crítica, ora, a gente precisa de outros ao nosso redor, mas a sugestão que eu deixo a vocês é o seguinte: sempre tenham bons obreiros ao seu lado, que sejam francos com vocês. Aquela franqueza madura, sabe? Irmãos, deixa eu abrir meu coração aqui, né, falar aqui. Eu sei quando um pregador fez uma boa lição de casa e quando não fez. Eu procuro animar o irmão, corrigir o irmão, sem matar o irmão. Mas se eu noto que o irmão não está fazendo uma boa lição de casa antes de dar uma aula, ou antes de dar uma mensagem, com muito jeito eu chego a esse irmão e falo: oh, irmão, ora mais, estuda mais, se consagra mais. Né? Porque aí o irmão vai se sentindo desafiado. Né? Porque assim, irmãos, nós não podemos tratar a obra de Deus, e principalmente o ensino, como algo simples. Percebam, nós estamos falando do começo da lição. Se o começo tem que ser importante, quanto mais todo o restante. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Continua para nós, irmã Sônia, o cenário improvável, porque a gente vai ter que fazer a síntese de 4 capítulos, e eu quero também tirar as dúvidas de vocês hoje aqui, né? De todo o material, então vamos dar uma corrida. Leia para nós, por favor. Antes de eu começar a ler, judeu VS, qual é o significado desse VS? É versos, né? Versos. Versos mesmo, né? Uhum. Isso. O cenário improvável. Judeu versus samaritano. Homem versus mulher. Mestre sem pecado versus mulher decaída. 2 estranhos. Calor do meio-dia, cansaço e sede. Percebam, então, o autor ele vai mostrar que Jesus, por ser esse mestre com excelência, a sua maneira de dar lições ele sabia de uma forma como a gente trabalhou, até mesmo baseando-se na última aula, aquilo que ele fazia de improviso, não era de improviso por acaso, ele sempre estava preparado o tempo todo, ele sempre estava atento o tempo todo, então o cenário era improvável, né? Pode ver, o cenário era improvável, mas o mestre dá uma lição maravilhosa de como agir, né? E o que ele usa como um ponto de contato, né? Pode ler para nós, minha irmã? Dá-me de beber? E aí vem aqui, né? Olha só, primeiro princípio. Pode falar para nós, irmã? Princípio 1. O ponto de contato. O professor perito olha primeiro para os alunos, não para a lição. O mestre entra primeiro na área em que o aluno se acha. Ele se conecta ao pensamento e à realidade imediata do aluno, que é o mestre e aluno, né? Exatamente, ou seja, o ponto de contato. Percebam, irmãos, quantas vezes a gente vê, por exemplo, uma pessoa falando, mas ela está falando a partir da sabedoria dela e não daquilo que realmente o aluno precisa. Aqui é o ponto. Vamos lá, meus irmãos, digo isso assim com muita humildade e quebrantamento, Deus sabe do que eu estou dizendo. Se vocês forem assistir o módulo de educação religiosa que eu dei alguns anos atrás, vocês vão ver que foi muito diferente dessa turma. Aí vocês talvez digam assim, mas o currículo não é o mesmo, pastor? É o mesmo, mas vocês, alunos, são diferentes. Quando eu já dei essa aula para outras turmas, já dei essa aula várias vezes, mas vamos pegar aqui a última ocasião, que foi com o pastor Johnny, com o Gil e com o Filipiente. Eles tinham uma necessidade. Vocês têm outra necessidade. Eles tinham uma experiência no ministério. Vocês têm outro tipo de experiência no ministério. Então, percebam que o meu ponto de contato não é a matéria em si, é vocês. Entendeu? Porque do que me vale aqui passar um currículo sem que vocês entendam a essência?
Uma pessoa que já é um pastor, ele tem uma necessidade. Um membro tem outra necessidade. Um obreiro tem outra necessidade. E cada turma é uma turma distinta da outra. Então, percebam, o ponto de contato, né, o nosso olhar, primeiro, é para os alunos, não necessariamente para a lição. Agora, a lição é importante? Claro que ela é importante, mas o mestre deixa isso como uma regra, né? Tá bom? Então, leia para nós, minha irmã, por gentileza. Encontrando o campo comum. Despertamos o interesse quando nossa lição se relaciona com os impulsos e necessidades inatas. Aqui embaixo pode ler também, irmã, por favor? Não sei se vai dar para ler, né? Deixa eu só aumentar. Não. Aqui, ó, segurança, associação, poder e companheirismo. Percebam que existem muitos pontos de contato entre nós e os outros. Vamos dizer assim, irmãos, existem coisas que são vitais, mas existem outras coisas que têm até um lado também de associação, ou quem sabe, são questões, vamos chamar assim, mais emocionais, né? Como, por exemplo, companheirismo, questão da amizade, ou de uma necessidade, ou como eu disse há pouco, uma associação. Algo que emociona um e que emociona outro. Percebam? Então, existe uma certa ligação, né? Então, agora aqui, pode ler para nós, irmã, por gentileza? Irmã Sônia? A transição da água do poço para a água viva. O mestre usa o ponto de... Aí eu não consigo ler. Isso, deixa eu tirar aqui. Usa o ponto de contato como uma ponte para a verdade central. Ou seja, né, ele agora ele abre o leque, como vocês viram no livro, né? Entre uma coisa e outra, ele vai fazendo essa associação. Pode ler o segundo ponto para nós, minha irmã? Princípio 2. O desenvolvimento da verdade. A diferença entre ensino transmissivo e ensino criador. Ensino transmissivo transmite ideias, pode criar seguidores. Ensino criador ajuda o aluno a descobrir a verdade por si mesmo, cria líderes. Então, aqui está a grande diferença em sermos um professor apenas, que é um transmissor de conhecimentos, e aqui aonde a gente passa, vamos dizer assim, a de fato educar. São coisas bem parecidas, mas distintas, né? Aqui eu poderia dizer que o nosso ensino ele é ora pelo exemplo, mas ele é ora também levando a pessoa a essa descoberta pela prática. Podem ver que Jesus ele pega a água, fala da água da vida, ela experimenta da água da vida, que no caso é a mulher samaritana. Então, ele vai desenvolvendo a verdade, né, meus irmãos? Tudo bem até aí? Continua para nós, minha irmã, por gentileza. Apegue-se ao assunto principal. A mulher tentou desviar a conversa para a disputa sobre o local de adoração. Jesus não admitiu sair do assunto e voltou à afirmativa central, a adoração em espírito e em verdade. Você percebe que o mestre ele tinha um domínio tão grande da situação que ele fez isso inúmeras vezes, aqui com a mulher samaritana, com Nicodemos, quando Jesus fala com Nicodemos sobre o nascer de novo, e aí ele vai, né, para o nascimento físico, como pode ser isso? Ele começa a especular, e Jesus sempre tem um jeito de voltar. Parece fácil, meus irmãos, mas esse jeito de voltar é muito difícil. É muito complicado. Você precisa saber voltar sem criar uma agressão e sem ser antiquado e sem ser rude. Notem o quanto a gente precisa aprender com o mestre, né? Então, ele volta de uma forma leve, ele volta. Quantas são as vezes... E eu não vou dizer para os irmãos que as pessoas fazem isso porque o diabo, né, tá
está tentando desvirtuar, ora é o diabo mesmo, mas ora é a mente da pessoa, ela divaga. Mas compete a gente a trazer de volta, né? A trazer para o caminho, tá bom? Aí vem aqui o cântaro esquecido, né? Porque ela acaba, vamos dizer assim, deixando, né, o cântaro. E aqui Jesus, né, continuando aqui, vai e fazes tu mesmo, dando aquela ideia de que o método de Jesus sempre é levar a pessoa a praticar algo, como ela praticou. Pode ver que ela vai para os seus, e ela ali com os seus começa agora a despertar quem? Os próprios samaritanos, né, irmãos? Lembrando, irmãos, naquele primeiro slide que nós vemos, judeu versus samaritano. Irmãos, a melhor comparação hoje, porque era o samaritano, basta você ver hoje o judeu e o palestino, tá bom? O judeu e o palestino, é a melhor comparação. É a melhor comparação. Hoje, o judeu atual com o palestino. Essa é a melhor comparação. Não o árabe apenas, mas o palestino. Eles vivem em antagonismos. O judeu, muitas vezes, não gosta dos palestinos e vice-versa. Era esse episódio entre os judeus e os samaritanos. Havia uma repulsa, havia um ódio, mas Jesus ele teve tempo para a mulher samaritana. Hoje, e em seus passos, o que faria Jesus? Jesus teria tempo para os palestinos. Nós, cristãos, precisamos ter tempo para judeus e precisamos ter tempo para palestinos. Pastor, mas entre os palestinos tem os grupos terroristas. Irmãos, terroristas também precisam da salvação. Nós somos contra atitudes covardes dos terroristas. São atitudes covardes, mas só o sangue do Cordeiro para salvá-los e libertá-los. Mas a comparação é bem essa, tá? Então era como se Jesus... Imagina hoje um judeu conversando com um palestino e tendo a atenção dele e tendo essas ideias. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. E percebam quantas vezes a gente vai ter situações parecidas, não talvez dessa forma, mas antagônicas assim no nosso ministério, nas nossas aulas. E aí onde entra essa habilidade do ensino, né? Por isso que nós estamos aprendendo a pedagogia do mestre, né? Tá bom? Joia? Tudo bem até aí? Então vamos continuar aprendendo sua maneira de dar lições, né? O método do mestre, o resumo, minha irmã, leia para nós. Número 1. Conectar. Estabeleça um ponto de contato com a realidade do aluno. 2. Desenvolver. Guie o aluno na descoberta da verdade central. 3. Aplicar. Conecte a verdade à vida, incitando a ação. Eu gosto muito de terminar as minhas mensagens falando muitas vezes, eu quero concluir, eu quero pôr um desafio aqui. Por que eu gosto de usar essa expressão desafio? Porque é a maneira que a pessoa vai tentar aplicar na vida dela. Eu quero te deixar esse desafio. Porque assim, irmãos, sejamos honestos. Você ouviu uma mensagem, né? Durante meia hora, 1 hora. Tá, você sai dali simplesmente com uma informação? Eu gosto. E eu aprendi a usar esse termo desafio com o pastor da Comunidade da Graça, Carlos Alberto de Quadro Bezerra. Ele sempre terminava o sermão falando, deixa eu deixar um desafio aqui para vocês. E eu era jovem, novo, convertido, e isso era tão bom para mim, porque eu saía ali daquela reunião e falava, eu quero sim esse desafio, eu quero colocar isso em prática. Entendeu? Então a gente conecta, a gente desenvolve e a gente aplica, para que a pessoa se sinta desafiada a fazer. Se sinta desafiada a orar sobre aquilo, a se posicionar. Tá bom? Então percebam que essas eram, né, as maneiras, os métodos em que o mestre ele ensinava, ele ia dando as suas lições, tá joia? Só para a gente terminar aqui, né? A verificação dos resultados, né? Pelos seus frutos os conhecereis, Mateus 7,16. O teste final do ensino não é um conhecimento adquirido, mas uma vida transformada. Ou seja, meus irmãos, a gente está aqui para isso, né? Para transformar vidas. Por isso que, assim, irmãos, lembrem disso. Ser um transmissor
de conhecimento é bom, mas ser alguém que realmente educa, ensina e desafia as pessoas a praticarem é excelente, né? Qual é o posto e onde você encontrará os seus alunos essa semana? Olha, tem muito lugar, né, meus irmãos? Vamos começar dentro de casa? Não é assim? Nossa primeira igreja, não é? Mais difícil? Tudo bem até aí? Tudo jóia sobre esse slide, esse resumo? Eu vou estar passando todos esses slides para vocês, tá bom, meus irmãos? Esse episódio de Jesus na Samaritana, o resultado foi imediato, né? Não demorou. Sim, sim. O nosso nem sempre é imediato, né, Júnior? Nem sempre, bem colocado. Pode ver que nesse episódio não foi imediato. Foi imediato. Já com Nicodemos demorou 3 anos, né? E aqui, muito boa a sua observação, Júnior, porque nem sempre, irmãos, a gente vai ter o resultado imediato. Aliás, me permitam, tá? Demora muito, às A vezes. gente vai ter mais resultados longevos do que imediatos, né? Verdade. Porque o mestre é extraordinário, irmãos. Nós somos discípulos dele. Claro, Deus vai fazer milagres conosco. E outra coisa aqui, deixa eu explicar para vocês. Lembram há pouco quando eu falei sobre a minha mensagem de evangelismo? Não é que eu não acreditava que as pessoas se converteriam, mas é porque eu tentei adaptar um estilo mais evangelístico na minha mensagem. Sendo que Deus sempre me deu uma mensagem mais pastoral, de treinamento, uma mensagem mais de desafio mesmo, de sacudir a roseira. Porque, irmãos, sem medo de também aqui de praticar qualquer erro, eu quando prego para alguém, eu creio que a pessoa vai se converter na hora. Mas, ao mesmo tempo, a gente aguarda aquela conversão ser genuína, né? A gente aguarda o tempo da pessoa, tá bom? E a gente sabe que, pode ver que na nossa experiência na família, entre os parentes, entre os amigos, a gente vai semeando. Ora vai semeando, ora vai regando, mas o crescimento vem de Deus. Em que tempo? No tempo dele. E é bom nós sabermos disso para a gente não se frustrar, porque tem vezes que a gente vai com tanta expectativa e não acontece, a gente se frustra, né? Tá bom? E é bom que a gente saiba que a obra de Deus, quem realiza é Deus. Nós só somos coadjuvantes de um processo. Nós não somos a palavra, nós somos pregadores da palavra. Nós não somos o evangelho, somos proclamadores dele. Ou seja, a gente é só um instrumento, quem faz a obra é Deus. Essa consciência é libertadora. Porque se acontecer, glória a Deus. Se não acontecer, Deus está trabalhando naquela vida e no tempo dele vai acontecer, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Miriam, você levantou a mão, né? Irmã Miriam? Pode falar, minha irmã? Pastor, onde você, o poço, né, onde você encontrar os seus alunos, às vezes os alunos da gente tá mais próximo da gente do que a gente imagina. E às vezes é que nem o pastor falou, você vai lançar a semente, né? Quando eu vejo a parábola aí que ele fala que jogou a semente, e o agricultor ele tem muita fé, né? Porque ele joga várias sementes, ele não sabe qual que vai prosperar. E assim a gente joga a semente, que é a palavra do Senhor, e a gente fica aguardando qual que vai brotar, qual que vai frutificar. A gente, que nem o pastor acabou de falar, a gente não é a palavra, né? A gente tem que semear a palavra. Exato, Miriam. Nós não sabemos, né, Miriam, o tempo, né? Nós não sabemos, né? Se fosse por nós, a gente converteria todo mundo. Ah, você vai ser de Jesus, você vai ser de Jesus, todo mundo é de Jesus. Mas não é assim, né? Não é. E não é porque falta fé, muitas vezes, né, Miriam? É porque não é o tempo de Deus, né? Essa clareza, ela é muito boa, viu, meus irmãos? Quando a gente tem essa clareza, isso é libertador para nós, viu? Tá bom? Então é isso aí, Miriam. Obrigado, viu, Miriam? E agora vamos para o capítulo 7, meus irmãos. Então, capítulo 6, bem tranquilo, né, meus irmãos? Tudo bem? Vamos começar aqui o capítulo 7, né? Leia para nós, Miriam. Então, capítulo 7. Agora vem alguns métodos usados por Jesus. Né? Nós aprendemos há pouco, no capítulo 6, né, sobre
sua maneira de dar lições, e agora vamos para os métodos. Pode ler para nós, Miriam, por gentileza? Sim. A arte de ensinar. Uma masterclass com o mestre dos mestres. Qual é o método que ele usava, né? Pode ler para nós, filha. Ele ensinou como nenhum outro. Os seus métodos não eram fruto de estudos deliberados, mas brotavam da ocasião e da necessidade. Eram naturais, vivos e incomparáveis. Ele foi o verdadeiro mestre no uso dos métodos. Brotava da ocasião e da necessidade. Olha só que coisa linda, meus irmãos. Eu quero fazer aqui uma aplicação. Certa ocasião eu ouvia um... Oi? Segundo eles falam, então não tinha um método padrão, variável. Variável, exatamente, pode ver, né? Os métodos não eram fruto de estudos deliberados, por exemplo, né, Júnior e irmãs e irmãos? Ele não ficava estudando aqui, bom, eu vou estudar 10 métodos porque eu sei que eu irei aplicá-los. Então, como que ele tinha tanto êxito? Como ele tinha tanta... Claro, ele tinha o auxílio do Espírito Santo, é óbvio. Jesus buscava o Pai, buscava a Deus para que Deus o guiasse, claro, mas ele também era Deus, claro, tudo isso fazia parte. Mas aqui vamos pensar no Jesus homem, tá, meus irmãos? Agora, eu quero que vocês usem muito e explorem isso, porque semelhante a Jesus, nós vamos ver que os apóstolos, depois de treinados, eles também vão usar também algo parecido. Podem ver que cada apóstolo vai ter o seu êxito de acordo com os seus dons, talentos e estilo. Mas voltando, por que eles tinham tanto sucesso? Bom, eu quero dar uma ilustração de um pastor. Eu, certa ocasião, ouvia uma palestra muito importante de um pastor americano, e enquanto ele dava ali a sua aula, né, a sua palestra para líderes, certa ocasião, um dos líderes perguntou assim para ele, assim, Bill, como você consegue ter tanto êxito nas questões de improviso? Você tem um sexto sentido? Como você acertou naquela tomada de decisões? Como você acertou naquela outra 5 anos atrás? Como você acertou nessa de 2 meses atrás? Foram tão distintas. Como você conseguiu acertar em coisas tão diferentes? Resumindo a palestra, né? O pastor ele estava explicando para demais líderes como você tentar acertar naquilo que é improvável, naquilo que é novo. E ele dizia assim, irmãos, é óbvio, né? Eu oro, eu procuro buscar a Deus, eu procuro buscar a direção de Deus, eu procuro buscar na palavra, mas, na realidade, uma coisa que eu exercito é o seguinte, aí ele veio e explicou, isso nunca mais eu esqueci. Ele falou assim, eu sou uma pessoa que sigo valores. Lembro que em uma das nossas aulas, eu ensinei bastante sobre conceitos e valores, lembram disso? E ele falou assim, eu tenho dentro de mim alguns valores que são inegociáveis. Então, por exemplo, por que eu acertei há 10 anos atrás? Porque eu vi que a pessoa ela chegou para mim com uma demanda que ia comprometer a igreja. Logo, quando eu vi que ia comprometer a igreja, eu falei, não, eu vou preservar a igreja. Eu vou fazer o que é certo. Salvo engano, a igreja, uma pessoa um dos pastores da igreja tinha feito uma dívida e parece que houve um desvio de recursos. E aí a empresa veio cobrar de novo e o pastor falou, opa, mas eu já dei esse dinheiro. Então o pastor presidente, na hora que ele soube disso, o que ele fez? Ele pagou 2 vezes. Ele falou, não, o que vale mais, o dinheiro ou o nome da igreja? Ele já pagou. E aí depois ele foi atrás para saber se houve desvio, porque pode ser que a pessoa realmente não tenha notado, não percebeu, pagou errado, pagou. Então, assim, a gente não pode julgar. Então, o que ele estava dizendo? Por que eu acertei há 10 anos atrás? Por que eu acertei há 5 anos atrás? Por que eu acertei há 1 mês atrás em 3 coisas distintas? Porque eu sigo valores. E quais eram os valores que ele seguia?
nada mais, nada menos do que os conceitos e valores da palavra de Deus. Então, assim, isso estava tão embutido dentro dele, que quando ele notava que alguma coisa ia comprometê-lo, o que ele fazia? Ele ia pelo caminho mais certo, mesmo que fosse mais difícil. Percebam que Jesus, os seus métodos não eram fruto de estudos deliberados, no sentido assim, ele não precisava estudar, eu vou estudar como que é o fariseu, eu vou estudar como é o saduceu, eu vou estudar como que é a samaritana, eu vou estudar como é o romano. Não, ele sabia o que era o ser humano. Ele sabia o que Deus tinha deixado para ele como palavra revelada. Ele sabia do que é o ser humano como carne, porque ele também estava na carne. Percebam, quando a gente está bem equacionado e bem enraizado naquilo que verdadeiramente importa, e a gente faz das verdades de Deus o nosso livro de fé, regra e prática, a gente vai aplicar aquela situação de acordo com tudo que a gente aprendeu. E se naquele momento a gente fala assim, e agora eu não sei o que fazer, a gente vai falar assim, olha, eu preciso de algumas horas, eu preciso de alguns dias para pensar aqui. Porque eu preciso pensar, ver essa situação comparada no crivo da palavra. Vocês entendem, irmãos, o porquê Jesus, ele conseguia, brotava dessas ocasiões das necessidades? Por causa disso. Acontecia, ele estava pronto. Por quê? Porque ele tinha a Bíblia como seu padrão absoluto, ele sabia a natureza do homem e ele estava disposto ao que? A amar e servir as pessoas. O que importava mais para Jesus era o reino. Não era a instituição. Estão entendendo? Então, os métodos usados por Jesus, a gente pode acertar por causa dessa premissa. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Conseguiram entender a ilustração desse pastor Bill? Isso eu jamais me esqueci, irmãos. Por isso que, percebam, irmãos, por isso que é importante nós termos convicções. O que eu quero para mim, como filho de Deus? O que eu quero para nós, como cada família e igreja local? Quando a gente tem essas convicções bem sérias, a gente vai reproduzindo em escalas pequenas, individuais, familiares, locais ou em ministérios de uma forma geral. Pode ver, meus irmãos, que a gente reproduz aquilo que a gente de fato é. A gente não reproduz o que não é. Se eu sou um picareta sozinho, na minha família eu vou dar picaretada. E na minha igreja local eu vou também ser um picareta. E aí, em escala maior, eu vou ser um grande picareta. A gente vai reproduzir o que a gente é, né? Não é verdade, meus irmãos? Por isso que a gente tem que ser convertido e seguir os passos do mestre, tá bom? Tudo bem? É que a análise que ele faz de Jesus é o olhar dele, desse professor aí, a obra, eu estava até analisando. É o olhar dele. Outro pode ter essa mesma pedagogia, fazer uma outra análise, um outro olhar. Mas, entretanto, contudo, Jesus é incomparável. A gente pode aprender lições bem pequenas, porque jamais alguém, ser humano, vai atingir esse padrão, essa grandeza. Mas você vê, Júnior, olha só, qual que é o princípio? Vamos pegar aqui um episódio bem polarizado. Sabe qual? Quando Barnabé e Paulo discutem lá em Atos. Ali foi uma discussão? Foi uma briga, uma inimizade? Ou foi uma oposição de pensamentos e de opiniões? Vou colocar aqui em outras palavras. Ali foi uma briga carnal? Ou foram dois ministros maduros com posicionamentos diferentes? Você entende o que eu quero dizer? Se a gente for ver ali, a Bíblia vai dar um destaque dizendo que eles tiveram uma grande discussão. Mas a Bíblia não põe um ponto final nem para Paulo, nem para Barnabé. Se tem como base, olha que coisa linda, que Barnabé ali acertou mais do que Paulo, se tem como uma base. Mas nós não vemos assim o Espírito Santo nem pender para Paulo, nem para Barnabé. Mas ambos, um foi para um caminho, o outro foi para outro, ambos fizeram a obra de Deus, está registrado lá, e a gente não vê que ali foi um racha. Ali não foi uma divisão, ali foi o quê? Uma multiplicação. Porque são pessoas distintas com
o Espírito Santo, com maturidade, mas que, por acaso, pensam de forma diferente. Sim. E por que se dizem alguns teólogos e estudiosos que parece que Barnabé tinha mais razão do que Paulo? Porque no final da vida de Paulo, ele vai dizer, chame João Marcos, porque para mim ele é muito útil. Porque a briga lá de Barnabé e Paulo foi por causa de João Marcos. Sim. Ora, se Paulo discutiu porque não queria levar João Marcos, no final da vida de Paulo, Paulo deu a mão à palmatória dizendo, não, João Marcos é crente, ele é útil. E não Então, enviou os dois acertaram, irmãos. E se a gente chegasse para Paulo, aí muitos pastores vão dizer assim, tá vendo? Paulo era orgulhoso, Paulo era teimoso. Meus irmãos, guardem isso. Há uma grande diferença entre obstinação cega e teimosia cega. Meu irmão, tudo bem, Paulo pode até ter errado ali. Vai, vamos dar a mão à palmatória. Mas Paulo, meus irmãos, se ele não fosse obstinado do jeito que era, ele não tinha alcançado tantas cidades, tantas vidas. Essa santa obstinação em Paulo fazia parte do caráter dele. O que eu quero dizer com isso? Uns serão mais obstinados, outros menos. Ambos farão a obra de Deus. Você vai ver que, por exemplo, Barnabé era mais terno, Paulo era mais enérgico, mas Deus vai usar cada um do seu jeito. Ali não foi uma divisão feia, horrorosa, de briga carnal. Ali foi uma discussão de opiniões. E aí a Bíblia vai só pouco, os dois tiveram uma grande divergência, e um foi para um lado e outro foi para o outro. Mas o que eu quero destacar aqui, só para a gente fechar, e vou te dar a palavra, Júlio, são os valores, os conceitos de ambos e os valores. O que eles estavam em pauta? Vamos fazer a obra de Deus. O que você prefere? Você prefere acompanhar João Marcos? Então vai para lá. Eu não prefiro, eu vou para cá. E Deus abençoou os dois. E podem ver que, de uma forma indireta, o Espírito Santo é como se, em Atos, validasse os dois, mas os olhos do Espírito Santo ficou com o obstinado Paulo e Silas. Porque podem ver que, a partir dessa divisão, o Espírito Santo fez questão de deixar como um memorial a vida de Paulo e Silas, e não Barnabé e João Marcos. Mas isso não significa que Barnabé e João Marcos erraram. Estão entendendo? Ou seja, são coisas distintas, né? Já diferente de Jesus, né, Júnior? Como você mencionou. Jesus, ele era único. Sim, Jesus é incomparável. A questão aí é que se coloca, a divergência tem que existir, porque a Bíblia não é uma fábula. A Bíblia trata de seres humanos que têm fraqueza também. Sim, é claro que tem opiniões diferentes, né, Júnior? Sim, mas a motivação deles era no mesmo rumo. Exato. Então, só que com estilos diferentes, né? Pensamentos diferentes. Que é a questão. Se a gente analisar em Atos também, lá em Gálatas, acho que é Atos, né? É Gálatas, que Paulo adverte que, porque aquele ato errado de Pedro lá, com legalismo, o próprio Barnabé foi persuadido com Pedro também. Você se esquece? Sim, sim. Barnabé foi persuadido a trilhar o lado de Pedro, e aquela questão judaizantes, né? Judaizante. E Paulo veio advertir Pedro, repreender. Olha aí. Então, agora, isso que eu disse para você é do estilo de obstinado de Paulo. Porque, Paulo, irmãos, ele era essa pessoa obstinada. E graças a Deus por essa santa obstinação. Graças a Deus, milhares de vidas se converteram. Graças a Deus, por causa dessa santa obstinação, a gente tem metade do Novo Testamento. Então, é isso que eu quero dizer. E aqui, meus irmãos, deixa eu até dar um ponto aqui de equilíbrio. Façam aquilo que o Espírito Santo os impelirem. Ninguém é igual a ninguém. Eu já tive momentos pastorais com alguns pastores que o pastor falava assim, mas Raimundo, com todo respeito, tá, irmãos? O pastor falava para mim, você está errado. Eu falava, não, pastor, aqui eu não estou errado. Pastor, se eu insistir aqui, eu não durmo. Eu não vivo em paz. O senhor vive em paz? Eu dizia para o pastor. Eu vivo. Eu falei, então o senhor segue esse caminho. Eu não posso. Exato. Ou seja, isso serve para o senhor, não serve para mim, pastor. Claro. Não coloque a sua armadura sobre mim. Lembram de Esaú e Davi? Quando Davi foi lutar com Golias, que Saul quis colocar sobre Davi a armadura de Saul, na hora que coloca, fica folgada. A armadura de Saul é para Saul. O que Davi precisava? Ele precisava de uma funda, de uma pedra, e de ir para cima do gigante. Entendeu? É isso, cada um tem o seu DNA, meus irmãos. E aqui está algo lindo no ministério. Deus ele vai ser glorificado com aquilo que ele nos fez ser
e nos dons que ele nos deu. Por isso que não existe dom errado, nem certo, nem grande, nem pequeno, nem estilo pessoal errado ou certo. Existem pessoas distintas. Por isso que nós estamos olhando para aquele que é perfeito, estamos aprendendo dele, e de acordo com aquilo que ele vai nos conduzindo. E a gente vai aprendendo na caminhada, tá bom? O próprio exemplo que deu João Batista. Ele estava preso e mandou o discípulo. Ele pergunta lá se Jesus é ele mesmo, o Messias, ou outro que tem que ver. Claro. Ele mostra uma fraqueza de João Batista. Exato, dá para ver que ali, naquele momento de crise, de vendo a morte diante dele, ele estava ainda, será que é mesmo? E aí vem o mestre e responde, não, fique em paz, os cegos estão enxergando, os mudos falando, os surdos ouvindo, os mortos ressuscitando, os leprosos sendo curados. Ele chegou, e aí João estava pronto para a sua partida. Porque qual que era o medo de João? Ora, se não foi, então eu não posso morrer. Não posso morrer. Eu ainda tenho, porque eu tenho que preparar o caminho. Então, Você... é aquele que dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De repente ele muda. Olha aí. E aí, né, Júnior, a gente compreende perfeitamente o fato, porque ele era ser humano. É isso que eu estou falando. Ser humano, ser humano. A Bíblia tem que mostrar essas fraquezas, porque É. esse é um livro autêntico. Se for uma fábula, tudo é certinho, tudo. E até nisso, João Batista, ele está no mesmo espírito de Elias, né? Porque o próprio Elias luta contra os profetas de Baal, vence, mas foge de Jezabel, né? E vai para a caverna. E vai para a caverna por causa da mulher, né, Júlio? Tem cabimento um negócio desse, fugir por causa da mulher? Por isso que a Bíblia é um livro maravilhoso. É isso aí. Não tem igual. Tá bom, meus irmãos? Então, ó, vamos parar aqui, vamos para o intervalo e a gente volta para continuar, porque eu quero acabar com esses capítulos hoje e ainda tirar todas as dúvidas de vocês que tiverem, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tá bom? Fechou? Podemos dar uma pausa? Sim. Então tá bom. Vou parar aqui nossa gravação. Fique mais um minuto antes do intervalo, que eu queria falar algo para vocês.